Pessoal, voltando aqui, então, com a terceira parte da aula, a gente vai tratar agora, então, das espécies de liquidação, tá? A gente vai falar um pouquinho da liquidação por arbitramento, tá? E depois a gente fala também da liquidação pelo procedimento comum, tá? Então, olha só, a primeira diferença aí que a gente tem da liquidação por arbitramento e da liquidação pelo procedimento comum é justamente em relação à necessidade de conhecimento específico técnico para apuração do quanto. Então, basicamente, quando é que eu vou utilizar a liquidação por arbitramento? Quando eu necessitar do conhecimento técnico para poder apurar o valor. Então, olha só, pela regra lá do 509, do inciso 1, ela vai se dar principalmente aí, quando o título determinar, tá? Então, vamos imaginar aqui uma situação que foi convencionada dessa forma, tá? Seria a segunda hipótese, né? Ou então, quando a natureza da obrigação fixada na decisão, né? Assim exigir. Então, olha só, nessas três circunstâncias aí, tá? Quando for determinado pelo título, quando for convencionado pelas partes, ou então em razão, né, da natureza da obrigação que foi fixada na sentença. Tá ok? O principal aqui é vocês vislumbrarem que a liquidação por arbitramento, ela tá o quê? Atrelada à necessidade de conhecimento técnico específico para apuração do quantum, tá? Então, olha só, que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? Lá no CPC de 73, pela regra do 457D, exigia desde logo a nomeação do perito, tá? Isso daí mudou, porque pela regra do CPC 2015, as próprias partes podem produzir a prova de natureza técnica, tá? Então, olha só, pela nova sistemática aqui do CPC de 2015, e aqui está até uma das principais mudanças que a gente teve, tá? É justamente, né, o dispositivo aqui do 510 que prevê que as partes sejam intimadas para apresentar os pareceres técnicos. Então, olha só, ao contrário lá da regra do CPC de 73, tá, do 475D, o juiz tinha que nomear o perito, tá? Aqui, pela nova sistemática aqui do CPC, com o advento aqui do CPC 2015, pela regrinha aí do 510, tá? O juiz, então, intima as partes e as partes, então, podem produzir essa prova técnica, tá? Então, as próprias partes é que vão apresentar os pareceres técnicos, tá? Então, olha só, é somente no caso aí do juiz não ter condições de tomar uma decisão após a apresentação desses pareceres, é que vai ser nomeado o perito. Então, não é mais a regra absoluta a nomeação do perito, passa a ser secundário. É somente se for necessário. Tá? Então, basicamente, aí, como é que acontece? O juiz fixa a sentença, intima as partes para poder apresentar os pareceres técnicos, as partes apresentam esses pareceres, se o juiz tiver a condição de decidir, ele vai lá e decide de plano. Se ele não tiver essas condições, se não foram reunidos os elementos necessários para a tomada da decisão, que vai fixar o valor, o quanto, né? Daí o que ele faz, então? Aí sim, ele nomeia um perito para poder fixar o valor, tá? Esse daqui, então, é o procedimento aí da liquidação por arbitramento, tá beleza? Vamos lá agora, então, falar um pouquinho sobre a liquidação pelo procedimento comum, tá? A gente já viu, eu comentei com vocês aqui agora há pouco, que a liquidação pelo procedimento comum, lá no CPC de 73, era chamada o quê? De liquidação por artigos. Até comentei com vocês que a gente não teve uma mudança no procedimento. Foi só uma mera o quê? Alteração da nomenclatura. Portanto, a regra do procedimento da liquidação de forma comum, que antigamente era chamada lá de liquidação por artigos, ela não sofreu basicamente nenhuma alteração com o advento do CPC de 2015. Foi apenas uma mera mudança didática que o legislador infraconstitucional promoveu no CPC de 2015, tá? Então, olha só, as hipóteses aí são aquelas lá do 509, especialmente aí do inciso 2, que trata, né, da necessidade de produção de fato novo. A gente até utilizou aí como exemplo, né, o acidente de trânsito, em que você tem lá a pessoa que está hospitalizada, ainda precisa dar continuidade no tratamento mesmo após a sentença, ou seja, se você tem ali uma situação de necessidade de se provar fatos novos, ou seja,
a continuidade desse tratamento aí após a aprovação da sentença é considerado um fato novo. Por que é considerado um fato novo? Porque ele exige provas. Você tem que apresentar nota fiscal, recibo, pagamento, orçamento, os tickets que comprovam a compra dos medicamentos, enfim, a fisioterapia, né? Tudo isso daí é considerado fato novo. E se tem a necessidade da prova de um fato novo, após a sentença, então, automaticamente, a gente está falando o quê? Do procedimento de liquidação pelo artigo 509 do inciso 2, a regra aí da liquidação pelo procedimento comum, que anteriormente era chamada, lá no CPC de 73, de liquidação por artigos, tá? Então, olha só, em que pese aí, você está falando aí da admissão de uma prova nova, tá? Não está excluído aqui também a possibilidade da prova pericial. Portanto, o que vai diferenciar o procedimento, né, da liquidação por arbitramento, da liquidação pelo procedimento comum, não é necessariamente, tá, a necessidade de prova pericial, e sim, né, o momento que o fato surgiu no processo, tendo como parâmetro o quê? O momento da prolação da decisão liquidanda, tá? Então, olha só, tratando-se aí de liquidação de sentença a ser promovido no mesmo processo, né, não será apresentada também o quê? Nova petição inicial. Simplesmente o quê? Um mero requerimento, né, de liquidação. Não tem necessidade, portanto, né, de você promover um novo processo. Isso daqui também é um aspecto importante aqui, uma característica importante, né, do procedimento de liquidação. A gente viu que a única hipótese que vai ser necessário o procedimento em autos apartados é quando você tem uma parte da sentença líquida e outra ilíquida. A parte líquida, você entra com um pedido de liquidação nos próprios autos e promove posteriormente o cumprimento de sentença lá. A parte líquida, daí sim, você vai propor ela em autos apartados, tá? A outra possibilidade aí também que a gente tem de liquidação em autos apartados seria o procedimento aí da liquidação provisória lá do 512, porque daí você tem também um recurso contra a decisão, né, contra a sentença pendente de julgamento. Daí, nesse caso aí, né, por previsão expressa do 512, a gente também teria o procedimento em autos apartados, tá? Então, tirando a possibilidade aí da liquidação simultânea da parte líquida e ilíquida e do procedimento da liquidação provisória, as demais hipóteses aí são promovidas nos mesmos autos, tá? Só a gente recapitulando aí, o procedimento aqui da liquidação do 509 do inciso 2 aqui, como é que é o procedimento aqui, ó? Aí faz o requerimento lá nos mesmos autos, não tem necessidade de citação da parte contrária, já que está nos mesmos autos, basta uma simples intimação na pessoa do advogado para, no prazo de 15 dias, apresentar a contestação. Isso daí está expresso, tá? Lá na regra do CPC, tá? Além disso, ó, tem que notar, a falta da contestação torna o réu revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte que houver requerida a liquidação, seja o credor ou o devedor. Então, se porventura lá na fase da liquidação você não se manifestar da intimação, se a parte contrária, né, não se manifestar da intimação, corre o risco aqui de sofrer as consequências aqui também da revelia, da regra lá do artigo 344, tá? Esse efeito material aí da revelia é justamente o quê? A presunção da veracidade, que evidentemente só ocorrerá o quê? Se não incidir a regra do 345, tá? Daí segue aquela mesma sistemática lá da contestação do CPC que a gente estudou lá em processo civil, tá? Produzidas todas as provas necessárias para apuração do quanto, ou seja, né, do valor exato do conteúdo da sentença, né, decorrente aí justamente desses fatos novos que foram levados ao processo, daí sim o juiz profere nova decisão que vai pôr fim ao incidente da liquidação para poder fixar o valor exato, né, da condenação. Essa decisão aí, como a gente já viu anteriormente, ela é uma decisão de natureza interlocutória, portanto, ela não é considerada uma decisão terminativa, tá? E o recurso cabível contra ela não é a apelação, e sim,
o 1015, e sim o agravo de instrumento, por força aí do que está expresso lá no 1015, o inciso 2. Tá certo, pessoal? Então, olha só, o que eu tinha aí para mim poder passar para vocês aí com relação ao procedimento da liquidação de sentença era isso daí, tá? Daí, a gente vai finalizar a aula por aqui. O que eu tinha para poder passar para vocês aí a respeito da liquidação de sentença é isso daí. Tá bom, pessoal?